Tem um versículo na Bíblia que diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Em outras palavras, o Senhor diz: eles lutarão contra ti. Preste atenção, eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Deus prometeu cuidar de mim e de você, mas se quando formos atacados pelas obras do inimigo, se ao invés de orar, nós nos calarmos diante de qualquer ação maligna, jamais veremos Deus operar em nossa vida. Na parábola daquele juiz injusto, Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. No Salmo 68, versículo 28, na Bíblia Almeida, versão corrigida e fiel, está escrito o seguinte: o teu Deus ordenou a tua força. Isso significa que ele dispensou o poder dele em nosso favor. Para que ele fez isso? Para garantir o nosso bem-estar. Jesus falou que ele veio para que nós tivéssemos vida com abundância. Vida com abundância é vida plena, sem dor, sem mágoa, sem tristeza, sem sofrimento, sem escassez. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. E ele nos deu autoridade para expulsarmos o mal das nossas vidas. O poder de Deus foi colocado à nossa disposição para resolver qualquer tipo de problema, mas isso não quer dizer que Deus vai interferir na nossa vida sem que nós o invoquemos. Por esse motivo, tem muita gente sofrendo neste mundo, porque não invocam a presença de Deus. E por que não invocam? Não invocam porque não conhecem a Deus. As pessoas estão tão enganadas pelo que as religiões ensinam, que quando se vê em uma situação adversa, ao invés de invocar o poder de Deus para resolver a situação, ela se atém a rezar para o santinho favorito. Vai acender vela, vai fazer simpatia, e isso não resolve a situação de ninguém. Mas na Bíblia também está escrito, em Romanos capítulo 10, versículo 14, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa saber que o poder de Deus está à sua disposição para destruir qualquer inimigo que se levantar contra você. Você só vai continuar vivendo do modo como está vivendo se você quiser. Mas aí você diz: eu não quero, mas eu não sei como fazer. Então fique atento, porque eu vou te ensinar. Preste atenção. Quando Jesus foi crucificado, ele desceu ao inferno, lutou com Satanás, derrotou ele, prendeu ele, tomou das mãos dele a chave do inferno e da morte, e ao terceiro dia o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus. E Jesus subiu ao céu, se assentou à direita do Pai, isso depois de receber das mãos do Pai todo o poder nos céus e na terra, conforme ele mesmo declarou, dizendo em Mateus 28, 18, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Poder sobre o diabo, poder sobre as obras do diabo e sobre todas as coisas que existem no céu, na terra e debaixo da terra. E Jesus nos deu autoridade para desfazer toda a obra do mal. Então quer dizer que eu posso? Claro que eu posso. E você também pode dar um basta em todo o mal que está na sua vida. Se você crê, é claro. Mas tem gente que tem medo de enfrentar o diabo. Tem até igreja que nem sequer falam essa palavra. Tem gente que, se vê um trabalho na encruzilhada, ela não passa nem perto, de medo que algo ruim possa lhe acontecer. E essas pessoas não confiam em Deus. Falam que creem em Deus, mas não confiam em Deus. Elas não creem em Jesus Cristo, porque se não acreditam naquilo que ele falou, é porque não creem nele. Veja o que Jesus disse. Vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 19. Diz assim: eis que vos dei autoridade
Preste atenção. Ele não disse que ia nos dar autoridade. Ele disse que nos deu autoridade. Para quê? Para pisar de serpentes e escorpiões e mais o quê? E sobre todo o poder do inimigo. E nada, olha o que ele disse aqui, nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Segure essa palavra no seu coração e não aceite mais nenhum mal na sua vida. Preste atenção, eu disse não aceite nenhum mal. Não existe coisa impossível para Deus. Não existirá coisa impossível para você se você crê que Jesus te deu essa autoridade. Afinal, o próprio Senhor Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. O que mais atrapalha a vida da pessoa, o que mais impede a pessoa de obter uma vitória, é o fato dela olhar para a vida dos outros. Por exemplo, uma coisa que dificulta muito uma pessoa de alcançar a cura divina é o fato dela olhar para o fulano, para a fulana que morreu com essa mesma doença. Ele ou ela começa a pensar, fulano, fulana teve esse problema, não conseguiu sobreviver, não foi curado. Então isso tira a fé dela em Deus e coloca a fé dela na doença. Ela dá o poder para a doença agir no corpo dela quando ela age dessa maneira. A Bíblia diz que nós temos que andar pela fé e não por vista. Temos que crer e agir conforme a Bíblia ensina. Eu posso aquilo que Deus diz que eu posso. Não temos que olhar para as circunstâncias, mas sim para a palavra de Deus. Veja você que durante 13 séculos, os assírios dominaram grande parte do mundo na época em que Ezequias era o rei de Judá. Os assírios eram invencíveis e achavam que podiam invadir e tomar o território do povo de Deus. Mas aprenda uma coisa, o que funciona na vida das pessoas que não temem a Deus, não funcionará na nossa vida. Até os antigos tinham um ditado que dizia: doença de cavalo branco não pega em cavalo preto, e vice-versa. Isso é um ditado antigo, mas verdade é que as coisas que acontecem com as pessoas que não são de Deus, com aquelas que não respeitam a Deus, não podem acontecer conosco. Afinal, Deus tem uma aliança, um compromisso com aqueles que são dele. E o Senhor jamais vai deixar de cumprir uma só de suas promessas, desde que nós vivamos sob a direção dele. O Senaqueribe, rei da Assíria, achou que podia fazer com Judá o que ele fizera com os demais reinos que ele conquistou. Afinal, ele já havia derrotado exércitos muito maiores do que o exército de Judá. Então ele julgou que ele era forte demais para invadir e derrotar o povo de Deus. Coitado dele. Se você está sendo atacado por um mal qualquer, não tenha medo. Por maior que seja o seu problema, Deus é maior. O que tiver de errado na sua vida só vai continuar errado, só vai continuar acontecendo com você se você permitir. Se você pedir intervenção divina, pode estar certo de que você vai sair vencedor. O grande Senaqueribe, ele não contava que em Judá havia um rei que temia ao Senhor. E havia também um profeta que servia ao Todo-Poderoso. Eis aí a diferença entre a pessoa que serve a Deus e as que não servem. E aquelas que se recusam a se dobrar diante da vontade divina. Vale a pena ser de Deus. Vale a pena viver em comunhão com Ele. O Altíssimo jamais vai deixar de nos atender e cumprir a sua vontade. Então seja sempre uma pessoa firme na fé, porque o maligno sabe que a derrota dele é certa. Quando Senaqueribe se preparava para invadir, o rei Ezequias e o profeta Isaías entraram em oração diante do Todo-Poderoso. E o Senhor então enviou um anjo que naquela mesma noite matou 185.000 soldados no arraial dos assírios. Esse exemplo deve ser seguido por nós. Quando qualquer mal se levantar contra nós, ou quando nós sentirmos que alguma coisa não vai bem, nós temos que fazer o mesmo.
Temos que agir do mesmo modo que Ezequias e Isaías fez. Temos que orar e invocar o poder do alto. O Pai Celeste vai enviar o seu anjo com o poder de curar, desfazer todas as ameaças do inferno. E quando você crê naquilo que Deus disse e fizer conforme Ele manda, você vai ver que a vitória é sua. Depende mais de você do que de Deus. A sua vitória depende mais de você do que de Deus. Porque conforme diz no Salmo 68, versículo 28, o teu Deus ordenou a tua força. O Senhor sempre honrará o que os seus lábios prometeram. E isso é uma lição para todo mundo que está passando por um problema qualquer na vida. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para Deus. Se você orar e usar a autoridade que Ele te deu para expulsar o mal da sua vida, o poder dele vai fazer com que você saia vencedor. Senaqueribe foi bem até confrontar com o povo de Deus. Enquanto o povo assistia calado às suas ameaças, ele foi crescendo para cima do povo. Mas quando o povo de Deus orou, o Senhor então enviou um anjo que em uma só noite derrotou todo o exército inimigo. E quando envergonhado Senaqueribe voltou para sua terra e entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos o mataram. Veja você que Deus só estava esperando que fosse feita uma oração. O Senhor só estava esperando que fosse feita a oração da fé para que o grande império assírio fosse derrotado. Deus só está esperando você fazer uso da sua fé para destruir esse problema que está querendo destruir você. O anjo de Deus, que é especialista em destruir os inimigos, aqueles inimigos valentes, ele está a postos. Mas é necessário que nós clamemos a sua intervenção. A intervenção de Deus. E para você não dizer que eu estou inventando isso, veja o que Deus disse, está escrito em Êxodo, capítulo 23, nos versículos 22 e 23, diz assim: mas se, na verdade, ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, veja o que Deus diz, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os aniquilarei. Então veja bem, já imaginou o que será do teu problema, dessa doença que te aflige? O que será da dificuldade financeira, quando Deus se colocar como inimigo deles? Certamente vão ter que sumir. Imagine a cara do capeta quando ele vê que o capanga que ele mandou para te afrontar com doença, com miséria, com dor, com sofrimento, voltar para o inferno todo chamuscado, com o rabo no meio das pernas, e ter que falar para o chefe dele que ele não pôde nem sequer tocar num fio de cabelo da sua cabeça. Foi isso que aconteceu com Senaqueribe. E é isso que vai acontecer com qualquer um que decidir afrontar um filho de Deus. Porque o Senhor prometeu agir em nosso favor, em favor do povo dele. O Senhor Jesus nos deu autoridade para subjugarmos as forças do inferno. E isso nós vamos fazer agora. Enquanto eu oro, você também deve orar e invocar o poder de Deus sobre esse mal que está na sua vida. Feche os olhos, vamos orar agora. Oh meu Deus, eu nem consigo imaginar o desespero desse tal Senaqueribe quando ele viu que o seu poderoso exército de 185 mil soldados foram todos eles abatidos de uma só vez. Pai, é isso que tem que acontecer com os nossos inimigos espirituais. Esses demônios que alteram o funcionamento do nosso organismo, causando os mais diversos tipos de enfermidades e dores, e esses outros
que atuam na vida financeira, na vida sentimental, no convívio familiar, na vizinhança, na escola, no trabalho. Meu Deus, a Escritura diz que o Senhor já colocou o seu poder à nossa disposição. O Senhor já ordenou a nossa força, já ordenou a nossa vitória. O teu anjo já tem ordens a nosso respeito. Então, meu Deus, confirma agora tudo que o Senhor já fez por nós. Desça o teu poder para destruir toda a enfermidade, toda a dor do corpo ou da alma, toda a amarração que está em nossa vida, tudo que tem nos causado sofrimento. Esse problema não pode mais permanecer, não pode mais se levantar contra nós. A vida financeira dessa pessoa tem que mudar, os sonhos dela têm que se realizar, a opressão e a depressão têm que sair, porque o Senhor é maior do que tudo isso. A doença tem que abandonar esse corpo. A mágoa, a tristeza não pode mais ficar nessa vida. Pai, nós vamos agora usar a autoridade que nos foi dada pelo Senhor Jesus. E no nome de Jesus Cristo eu falo agora ao problema que está nos olhos e em todo o sistema da visão. Eu digo a você, espírito da miopia, em nome de Jesus, está amarrado, está paralisada a tua obra, está desfeito o teu mal, pega tudo que é teu e vai embora. Essa visão desfocada, borrada, volte ao normal agora, em nome de Jesus. Esse catarro na garganta, esse mal nas narinas, sai agora. Em nome de Jesus, vá embora, desapareça a dor nos braços, a dor nas pernas, nos pés, a dor na barriga, a dor em qualquer parte do corpo, sai agora em nome de Jesus, vá embora que eu estou mandando, a coceira nos braços, a alergia na pele, saia, 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 em nome de Jesus, é uma ordem, eu te mando embora agora, você tem que obedecer, em nome de Jesus, sai com teu mal. Meu Deus, toque agora nesse corpo que está doente, que está fraco, que está debilitado, onde quer que essa pessoa esteja agora, que o teu poder alcance ela e seja destruído agora todo vírus, toda bactéria que causa a infecção, a inflamação, a dor, em nome de Jesus Cristo, sai agora todo mal e essa pessoa fique livre para a tua glória. Em nome de Jesus, assim seja. E você que crê, diga amém. Graças a Deus.